A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Que maravilha em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao canal O Professor. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 7, o cânon do Antigo Testamento. Nós estamos estudando uma série de lições, que compõem a lição desse trimestre, exatamente sobre o cânon sagrado, como surgiu, como foi construído o cânon e para chegar até hoje. Então, como de costume, nós temos aí alguns minutos pela frente. Então eu já quero pedir que você compartilhe este vídeo, esta aula com seus alunos, outros professores, os obreiros, aquele grupo de estudo que você tem no seu WhatsApp, tá bom? E que outras pessoas possam ser alcançadas por esse estudo. Hoje é o cânon do Antigo Testamento. Todo o conteúdo que será apresentado aqui, ele estará disponível em PDF na descrição do vídeo, num link onde você poderá fazer o download, ok? Poder reproduzir para os seus alunos. Não sei se haverá a aula da EBD normal, mas se porventura não tiver, e se tiver, você já tem aí um subsídio que possa estar utilizando como fonte de pesquisa ou como ajuda aí ao professor, tá bom? Nosso objetivo é fazer uma aula que sirva de ajuda para que você possa consultar, para que você possa tirar alguma dúvida. E lembrando que o nosso número está disponível na capa dessa pequena apostila, e você pode entrar em contato conosco mediante o WhatsApp e para tirar dúvidas, qualquer pergunta que você tiver e queira fazer, nós estamos à sua disposição, tá bom? Para você não me conhece, eu sou o irmão Igor Feitosa, nós somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima. Temos esse canal exclusivo só para a área teológica, tá bom? Uma linguagem mais acadêmica, tratamos de assunto um pouco polêmico, mais curiosidade bíblica, mensagens, interpretações de texto aqui nós temos, mas às vezes foge um pouco daquilo que você talvez seja habituado a estar ouvindo, mas é uma visão um pouco mais acadêmica e tem uma certa distinção e diferença a esse respeito. Mas continuamos pregando e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e breve voltará, tá bom? Então, vamos lá, aula, compartilha aí com o seu grupo de estudo para que eles possam acompanhar junto com você a lição de número 7. O conteúdo é exatamente esse que nós iremos estudar, o cânon do Antigo Testamento, tá bom? Eu congrego ali no Silvio Leite 1, o meu atual dirigente ali é o Thalisson, tá bom? Homem de Deus, uma igreja abençoada, sobre a liderança de um homem de Deus, tem tudo a continuar crescendo, tá bom? Então vamos lá. A lição de hoje vai nos falar sobre o cânon do Antigo Testamento, que é exatamente a Bíblia hebraica. Ou seja, a Bíblia hebraica é conhecida também pelos judeus de Tanar, que tem as suas divisões. Divisões estas que eu coloquei neste quadro para que nós possamos acompanhar. Se você prestar bem atenção, nós temos o primeiro quadro aqui, que é conhecido como a Torá, que é mais conhecido, A Torá, que é constituído pelos 5 primeiros livros que inicia a Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, conhecido popularmente como Pentateuco. Essa palavra Pentateuco vem de 5, penta, e teuco, livros, ou rolos, ou escritos, ou seja, são 5 livros. 5 primeiros livros da Bíblia são Pentateuco. Mas essa palavra Pentateuco ela é derivada da tradução do Antigo Testamento, que é hebraico, para o grego, Pentateuco, tá? Se referindo aos 5 primeiros livros que compõem o início do Antigo Testamento. Nós temos também os profetas, que são classificados em 2 grupos: profetas anteriores e profetas posteriores. Anteriores ao cativeiro, podemos dizer assim, e posteriores
ao cativeiro ou até mesmo depois do cativeiro ou durante o cativeiro. É como o caso aqui, até mesmo de Jeremias, Ezequiel. Foram esses os profetas que são considerados anteriores e posteriores. Josué, Juízes, Samuel, Reis, profetas posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12. Os 12 aqui faz referência aos 12 profetas menores, tá bom? Já estudamos que profeta maior e profeta menor não quer dizer a nível de inspiração e nem de espiritualidade, mas sim de extensão profética, de extensão ministerial, ok? Também temos aqui os livros, os escritos, que é os Ketubrim, que é livros poéticos, que são os Salmos, Provérbios e Jó. Tem os Megilot, que são conhecidos como os 5 rolos, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E, por último, os livros históricos, Daniel, de Esdras a Neemias e Crônicas. Eles são organizados exatamente desta forma. Eles são organizados exatamente desta maneira, do jeito que os judeus costumam lidar com a Taná. Tá vendo aqui? Aqui é uma imagem de uma Taná do hebraico e português. Para quem domina o hebraico, né? Muito bom. Então, este daqui, irmãos, é exatamente a disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico. Os judeus, eles têm exatamente estes livros que compõem a sua Tanar. Eu coloquei aqui uma particularidade, porque como se trata de uma Bíblia hebraica, ou do Antigo Testamento, que é mais dentro da concepção judaica, eles possuem uma referência de nomes diferente da nossa. Nós somos habituados a ler, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para nós, Gênesis é o início, Êxodo é a saída, porque narra a saída do Egito, Levíticos é o conjunto de leis cerimoniais, morais, éticas que Deus estabeleceu para o seu povo. Números nos fala sobre os 2 censos que são registrados neste livro, exatamente por isso que deu-se o nome de Números, e Deuteronômio, que é a segunda lei, ou a repetição da lei para a nova geração. Porque Êxodo, Levíticos e Números foi exatamente, em termos gerais, foi estabelecido a lei e dado a lei àquela geração daquela época. Mas Deuteronômio é a repetição da lei para uma nova geração. Enquanto a geração antiga ainda morava em acampamentos no deserto, a nova geração estaria morando em breve em casas, vilas, cidades dentro da terra prometida. Ou seja, era a perpetuação das tradições oral, né? Ou seja, lembra daquela passagem dizendo fala a respeito da lei, andando pelo caminho, deitado, sentado, na sua casa, né, no trabalho. Ou seja, era Deus ordenando que a sua lei fosse perpetuada dentro dos corações de todas as gerações. Mas quando olhamos para o significado hebraico do Pentateuco, nós encontramos exatamente essas referências aqui, tá? O Bereshit, que quer dizer no início, que é praticamente quase que nem o nosso, né? No início, que narra exatamente a origem do universo, a origem de todas as coisas, lá em Gênesis, né? Que é Bereshit bara Elohim, né? Que no princípio criou Deus, e eles chamam dessa forma, literalmente início, Shemot, que significa nomes, que nos fala exatamente sobre os nomes que são relacionados à saída do Egito, né? E esses são os nomes. Vaikra, que é literalmente e ele disse, fazendo menção exatamente aos mandamentos do Senhor, que foram dados pelo Senhor. Bar mitzvah, né? Bar mitzvah, literalmente no deserto. A concepção de deserto para os judeus é totalmente diferente da ideologia de deserto que nós temos hoje, que nós temos deserto hoje como algo difícil, um problema, uma adversidade,
uma solidão, aquela coisa toda, né? Mas para os judeus, deserto é sinal de encontro com Deus, de experiência com Deus. E por fim, fechando o Pentateuco, o Devarim, que são palavras, né? São as palavras, que é exatamente a repetição da lei. Ou seja, lembrando aquilo que ele disse, entendeu? Lembrando aquilo que ele disse. Que o que foi que ele disse? As palavras. O que são essas palavras? São as leis de Deus. Então, os judeus, eles interpretam o Antigo Testamento, em especial o Pentateuco, de uma forma diferenciada que nós aqui, na nossa atualidade hoje, lemos, né? Então tem todo um significado diferente para o povo judeu. Então esta é o início do Canon, que é exatamente a composição da Bíblia, da Taná, da Bíblia hebraica, é esta, com todos estes livros. Aqui é a forma como eles tratam o Pentateuco, né? Praticamente como eles lidam com essa diferença. Aqui nós vamos entrar exatamente nas questões de inspiração. O nosso comentarista, o pastor Antônio Lima, ele destacou de uma forma bem enfática que cada rei na época tinha o seu escritor, vamos dizer assim, né? O seu cronista, que eram chamados, o seu escriba, que era aquele que escrevia. Geralmente era costume dos reis terem um cronista, ter um escriba, ter um escritor, que ficava registrando, escrevia os fatos históricos. Era um profissional que escrevia o que se sucedia no reino. E dentro da Bíblia Sagrada, em especial no Antigo Testamento, temos também no Novo Testamento, mas hoje é a lição do Antigo, né? Vou mencionar aqui 23 livros que são citados no Antigo Testamento, que no decorrer do desenvolvimento histórico da formação da Bíblia Sagrada, esses livros se perderam. Foram livros que são mencionados no Antigo Testamento, com exceção desses que estão em vermelho, aqui embaixo, que vai do 20 ao 23. Mas todos que estão de preto têm as suas referências que correspondem ao Antigo Testamento, né? Números, Segunda Crônicas, Números, Primeira Reis. Então, todos esses livros são mencionados, são livros que existiam na época. Livros estes que eram escritos por um cronista, que registravam fatos e acontecimentos históricos da sua época. Uma intervenção divina, uma vitória de uma guerra, um fracasso, alguma coisa que houvesse acontecido, algum favor ao rei, né? Tivesse acontecido, e o rei relembrava os fatos históricos do seu reino, e não só do seu reino, mas sim dos reinos posteriores, né? Dos reinos anteriores a ele, melhor dizendo. Então nós temos o livro das guerras de Jafé, ou do Senhor, né? Como é traduzido, o livro das guerras do Senhor, o livro dos justos, Provérbios e Cânticos de Salomão, livro dos Atos de Salomão, livro das crônicas dos reis de Israel, livro das crônicas dos reis de Judá, livro do profeta Natã. O profeta Natã era um profeta, né, que falou com Davi, né? Profeta Natã, livro de Samuel, o vidente. Lembremos que profeta no Antigo Testamento também era conhecido como o vidente, aquele que vê o futuro, né? Também era conhecido, até porque esse nome aqui, dentro da nossa cultura de hoje, tem uma conotação mais mística, né? Que não é adequado ao crente, né? Estar frequentando, ou vivendo, ou consultando um vidente. Então, também eles eram conhecidos como profetas, os videntes, que é o livro de Samuel, livros de Aias, o Silonita, livro de Ado, o vidente, livros de Semaías, o profeta, livro dos reis de Judá e Israel, livro dos reis de Israel e Judá, né? Livro dos reis, Anais dos reis de Israel, comentário de Jeú, filho de Anani, história de Ozi, por Isaías, filho de Amós, o profeta, palavras de Osaí e livro dos medos e dos persas. Todos esses livros
Eram livros que existiam na época, que continham nesses livros, eram registros históricos de fatos que se sucederam nos reinados dos reis que governavam naquele período. Todos esses tinham esses profissionais que registravam. Todos esses fazem parte do Antigo Testamento, com exceção do 20 ao 23, que aborda os livros já apócrifos, 1ª e 2ª Macabeus, né, que narra alguns fatos que estão contidos dentro desses livros, tá bom? Então era muito comum na época existir vários escritos, vários livros, até porque existia uma área profissional chamada os cronistas ou os escribas, que era aquele que escreviam, né? Esta prática de escrever geralmente era dominado por poucas pessoas, até mesmo a questão da leitura também era dominada por poucas pessoas. Avançando um pouco mais, entramos aqui na questão do reconhecimento pelos filhos de Israel. Uma vez que Deus houvesse autorizado e autenticado um documento dos homens de Deus, o reconheciam. Os homens de Deus o reconheciam. Tá? Aqui está no segundo tópico, aqui já é o reconhecimento dos filhos de Israel da nossa lição. Aqui eu quero abordar mais um trecho do que tem na nossa lição. A partir do momento que o livro fosse copiado e circulado com credenciais da comunidade dos crentes, passava a pertencer ao cânon. Aqui vai nos falar sobre como eles reconheciam os livros que eram inspirados por Deus. O que nós temos que ter em mente é que nós estamos lidando com um povo com uma cultura extremamente forte, principalmente no que se diz respeito àquilo que é sagrado. Porque os judeus, os hebreus, os povo de Israel, os judeus, que é no decorrer da sua história, essa nomenclatura que se dá no decorrer da sua história, hebreus, israelitas, né? Israel e judeus. Era um povo que estava lidando com coisas sobrenaturais, coisas de Deus. Ou seja, o povo só teria a possibilidade de reconhecer tal inspiração se os documentos realmente fossem da autoridade máxima, o Todo-Poderoso. Deus é a autoridade máxima na inspiração dos livros do Antigo Testamento. Nós estamos lidando com um povo que recebeu do próprio Deus as leis. Um povo que recebeu do próprio Deus os mandamentos, começando, no caso, com Moisés. Lemos lá que Deus deu as leis escritas, a Bíblia, não, com o dedo de Deus foi escrita nas tábuas de pedra, as primeiras, né, que depois Moisés quebrou, aí teve que fazer a segunda. Foi orientado por Deus a fazer registros ao longo da sua peregrinação. Era como se Moisés tivesse um diáriozinho, um diário que ele fosse registrando os fatos que fossem acontecendo. Todo o processo de inspiração e reconhecimento e a preservação é de exclusividade de Deus. Ele mesmo se encarregou de liderar todo o processo para que hoje pudéssemos ter a Bíblia Sagrada. O povo hebreu, o povo de Israel, naquela época, o povo judeu, ele reconhecia as Escrituras exatamente vinculado não só à inspiração divina, mas também por eles ter esse contato com o sobrenatural. Esse histórico milenar cultural que faz parte, está enraizada na história do povo, que é exatamente Deus dar as leis. Eles tinham exatamente os livros que continham as palavras de Deus, os mandamentos de Deus. Então eles bem sabiam que aqueles livros ali, até porque eles não tinham noção dessa expressão, né? Inspiração. Eles não tinham noção disso. Eles sabiam que aqueles documentos eram documentos que continham ali, naquele momento, a palavra de Deus. Era a palavra de Deus que tinha sido escrita ali. Então, eles reconheciam exatamente por isso. Porque eles sabiam qual era a história daqueles livros, daqueles pergaminhos, daqueles documentos que teve início lá em Moisés com os 10 mandamentos, né? E veio circulando ao longo do tempo, recebendo
anotações, recebendo os seus acréscimos em questões da historicidade, dos fatos que iam acontecendo, Josué, Juízes, e assim veio ao longo do tempo. Então eles reconheciam esta inspiração. Eles identificavam que aqueles documentos eram inspirados por Deus, exatamente porque Deus era a autoridade máxima sobre eles. Não tinha outro Deus para o povo de Israel. Bem verdade que este pensamento veio se tornar real na vida do povo após eles subirem do último cativeiro, que aí eles realmente se tornaram monoteístas. Eles adoravam apenas um único Deus. Mas antes disso, a idolatria fazia parte do povo hebreu, do povo judeu ou do povo de Israel. Só depois que eles aboliram a idolatria e passaram a ter o Deus como único Deus, criador, autoridade máxima sobre a nação e sobre cada um deles, tá? Em questão da inspiração, Deus quem inspirou desde o primeiro parágrafo ao último parágrafo. E em termos de preservação dos livros pelo povo de Deus, que já é a parte 3 do primeiro tópico, preservação dos livros pelo povo de Deus. Queridos, eu entendo que o povo de Deus teve uma participação no que se diz respeito à preservação de tais documentos. Esta preservação e esta participação se deu exatamente pelo fato destas experiências místicas que eles tiveram com Deus ao longo da sua história, que fizeram com que eles tivessem um temor por tudo aquilo que era sagrado. E automaticamente, por tudo aquilo que era sagrado, eles entendiam que aquilo que tinha sido registrado foi dado por Deus. E uma vez dado por Deus, se tornava sagrado, se tornava santo. Por causa desse temor, o povo guardou os documentos, os pergaminhos, a palavra de Deus foi conservada, foi preservada ao longo do tempo. Mas eu entendo que foi Deus quem construiu todo este sentimento dentro do povo ao longo da sua historicidade, ao longo da sua formação daquela nação, da mentalidade daquela nação. Uma nação que era idólatra no Egito, que vivia no Egito, uma nação que deu trabalho no deserto, tinha que ser construído dentro dele uma mentalidade diferente, uma mentalidade monoteísta. E aí foi exatamente isso que Deus fez ao longo do tempo. Colocado tal sentimento, tal pensamento e tal temor dentro dos corações, a preservação das Escrituras foi feita por Deus através do seu povo e através de algumas pessoas, melhor dizendo, que tiveram esta dedicação em guardar documentos tão importantes que hoje nós temos, que é o Antigo Testamento, tá bom? Então eu entendo particularmente desta forma, que a preservação dos livros pelo povo de Deus se deu exatamente pela ação de Deus ao longo da história. Foi algo que Deus colocou dentro do coração do povo, esse respeito, esse temor, que levou com que o povo preservasse esses escritos. Então, todo o processo de inspiração e reconhecimento e preservação é de exclusividade de Deus. Ele mesmo se encarregou de liderar todo o processo para que hoje pudéssemos ter a Bíblia Sagrada. Deus, ele é a autoridade máxima no que se diz respeito à inspiração, à revelação especial, à inspiração, à iluminação e à preservação, e chegando até nós hoje novamente como iluminação, para que possamos entender, né, a palavra de Deus. Precisamos da iluminação. Então, acredito que tenha ficado claro. Então, como que se deu o processo
de conhecimento pelos filhos de Israel, aqui na nossa lição, procedimento de conhecimento pelos filhos de Israel, né? Como é que foi feito esse procedimento? Os fatos bíblicos foi sendo narrados ou foi sendo escritos ao longo do tempo. Esse processo se dá, primeiramente, na forma como Deus se revela à humanidade, uma revelação natural, depois uma revelação especial, desde Abraão, desde Moisés, né? Desde lá de Gênesis, quando Deus se revela, e essa preservação daquilo que Deus havia feito e daquilo que Deus havia falado é transmitido de geração a geração de forma oral, começando por origem de Adão e Eva, né? Porque quem ensinou Caim e Abel oferecer holocausto foi Adão e Eva. E quem ensinou Adão e Eva a fazer o holocausto, fazer o sacrifício, foi exatamente Deus, né? É algo que está ali implícito, né, no texto. É evidente nós percebermos isto. Esta tradição oral é transmitida, vem a revelação especial de Deus, foi através de Moisés, onde Deus se revelou a Moisés naquela sarça, onde Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, das garras de Faraó, e foi para Moisés que Deus deu os 10 mandamentos para serem entregues ao povo de Israel, aos filhos de Israel. Ou seja, o processo canônico começou exatamente quando Deus transformou a sua vontade em palavras inteligíveis para o homem. Quando Deus disse a Moisés, sobe no monte e eu vou dar os 10 mandamentos. A partir desse momento, começou a formação canônica, a canonização, ou melhor dizendo, a construção literária daquilo que nós temos como Antigo Testamento hoje. Então, o próprio Deus começou as escrituras com os 10 mandamentos. Deus mandou que Moisés escrevesse a sua jornada. Ao longo da história de Moisés, ele via fazendo registros dos fatos, dos acontecimentos, de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus fez com que Moisés registrasse exatamente tudo, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é mal. Quando lemos o Pentateuco, nós vemos exatamente isto, incluindo os acontecimentos, manifestações de Deus, ordenanças de Deus ao povo, murmurações do povo e o juízo de Deus. Nós vemos isso inúmeras vezes, né? Deus, o povo murmurando e Deus punindo o povo. E como é que nós sabemos isso? Porque foi feito o registro desses fatos, né? As vitórias, quando o povo saía para as guerras, as vitórias foram registradas e os fracassos também foram registrados. Até mesmo os fracassos de Moisés. Quando Moisés, em vez de falar com a rocha, Moisés foi lá e bateu na rocha. Né? Então, e a desobediência de Moisés impossibilitou ele de entrar na terra prometida. E esse registro foi feito, né? É tradicionalmente atribuído o Pentateuco para Moisés como autor. Tem algumas dificuldades de entender que ele tenha escrito todo o Pentateuco, porque existem fatos narrados depois da sua morte. Não tem como ele morrer, né, e escrever, né? Fica um negócio meio difícil, né? Que é Allan Kardec aqui agora, carta criptografada, né? Que faz assim. Então mas é tradicionalmente atribuído a Moisés. É tradicionalmente atribuído a Moisés. Bom, pelo menos 98% do Pentateuco, tradicionalmente, né? Tirando esse fato da sua morte e a narração continuar depois da sua morte. Mas verdade é que foram narrados tantos momentos bons quanto momentos ruins, faz parte da construção literária do Antigo Testamento. Não só no Pentateuco, mas todo o Antigo Testamento foram da mesma forma construídos, mas preservados por Deus, né, ao longo da história. Ou seja, é muito tempo de
É muito tempo para se escrever, é muito tempo para se dar ao povo as instruções, né? Ou seja, teria que haver uma preservação disso. Ou seja, quando olhamos Josué, vemos Josué em guerras, né? Vemos Josué enfrentando dificuldades, entrando na Terra Prometida. Juízes, então, meu Deus do céu, quantos cativeiros não tem lá em Juízes? Né? O povo ia para idolatria e o povo era levado cativeiro e depois o povo se arrependia, voltava para a terra de novo. Aí o povo ia para idolatria, ia para o cativeiro, se arrependia, voltava de novo. Então, são guerras, né? São guerras. Vimos ali no caso de Gideão, né, que os midianitas vinham e saqueavam tudo e era momentos terríveis de guerra. Temos Samuel, né? Temos Samuel, que narra também as questões da guerra, né? Narra as questões da guerra, inclusive quando a Arca da Aliança é tomada, né? Hófnides e Finés são mortos, e a esposa de um deles coloca o nome do filho de Icabô, foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque a Arca da Aliança foi tomada. Olha aí, algo sagrado, algo precioso, algo considerado para o povo de Israel como um amuleto da presença de Deus, foi levado, né? Por isso que colocou o nome do curumim lá de Icabô, né? Foi-se a glória de Israel, né? Então, vemos que o processo de canonização se deu nos seus pequenos detalhes, foram registrados, tanto bons quanto maus, mas a preservação é exclusivo do Senhor, porque como pode documentos tão importantes ao longo da história serem preservados, né, diante de tantos inimigos que Israel possuía? Então temos os profetas, que são canônicos, inspirados, nós encontramos nele, tanto nos maiores quanto nos profetas menores, as expressões assim diz o Senhor, assim diz o Santo de Israel, é mais comum no livro de Isaías, né? Assim diz o Todo-Poderoso, também é comum no no livro de Isaías. Assim diz o Senhor Jeová, e entre outras frases que compõem o início da ação profética dos profetas do Antigo Testamento. Então, todos esse aparato literário foram registrados, foram inspirados, ordenados por Deus que fossem registrados e, com a intervenção divina, foram preservados. Todo judeu, todo o povo hebreu, todo o povo de Israel da época conhecia muito bem os fatos históricos e sabia que aqueles documentos eram sagrados e tinham que ser preservados, né? Avançando um pouco mais, por que eu digo preservados? Por causa dos cativeiros. A palavra de Deus resistiu aos constantes cativeiros da nação. Deus foi o preservador de sua própria palavra ao longo da história. O que mais aconteceu com o povo de Israel, né? É o cativeiro babilônico, que foi o pico, né? O auge dos castigos de Deus para o povo. Toda vez que o povo se encontrava em rebelião, era levado ao cativeiro. Mas mesmo no cativeiro, houve a construção literária de documentos que hoje nós temos, como é o caso de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias, Esdras, né? Que fazem parte desses períodos históricos, né? Não só comprovados de forma arqueologicamente, mas esses livros também narram importantes fatos da história quando o povo estava em cativeiro babilônico. Ou seja, esse fato ocorre na época em que a cidade da Babilônia, situado no atual Iraque hoje, passou a constituir-se como um poderoso império na região do Oriente Médio sobre a pessoa do rei Nabucodonosor II. Nós temos o quê? Nós temos fontes arqueológicas e esses livros que comprovam esses acontecimentos. E que estes profetas, como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias, Esdras,
que viveram esse período conturbado na história de guerras, cativeiros, mortes, incêndios, né? Imagine só, né? Como é que não era o negócio? O negócio era terrível. Então, os livros que foram gerados em cativeiro foram milagrosamente preservados ao longo da história dos longos cativeiros que o povo viveu e também os constantes guerras que veremos a seguir. Eu destaquei aqui alguns cativeiros e guerras, tá bom? Mas é a questão dos cativeiros, né, que o povo teve. Teve o primeiro grande cativeiro babilônico, que foi aproximadamente no ano 598 a 600, antes da Era Comum, né? Antes de Cristo. Nabucodonosor, um poderoso rei babilônico, veio para punir o povo. Mas punir o povo por quê? Porque o povo estava em rebeldia. Né? O povo estava em rebeldia e se cumpriu exatamente aquilo que Moisés havia deixado escrito em Deuteronômio 28, 49 ao 52, que nos fala sobre as bênçãos e as maldições, e tem exatamente esta profecia que foi profetizada 900 anos antes, que diz, né? O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade com os moços. Ela sitiará todas as cidades da sua terra. Ou seja, essa profecia se cumpriu. Né? Em 598 a 600 foi o primeiro cativeiro do povo que levou o povo cativo. Nabucodonosor conquistou Jerusalém e queimou e destruiu o templo que Salomão havia construído. Ele então exilou os israelitas para a Babilônia, somente os israelitas pobres ficaram para trás. Isso cumpriu a predição de Moisés de que vocês serão desraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações de um lado ao outro da terra. Agora imagine, todos os documentos escritos, informação, o povo presenciando tudo isso de guerra, guerras e mais guerras, conflitos e mais conflitos. Nabucodonosor destrói o templo, né? Ele destrói o templo, aniquila, acaba com tudo. E o povo é disperso pela face da terra, como existem judeus até hoje dispersos pela face da terra. Os judeus estão voltando aos poucos para Jerusalém. E a palavra de Deus que nós temos hoje foi preservada por Deus ao longo da história. Foi o próprio Deus quem preservou. No ano de 538, quando Ciro o Grande assume o poder, domina toda a região medo-oriental, que libera o povo para voltar à sua terra, porque Ciro ele tinha uma mentalidade mais harmoniosa com as questões dos cultos, com a liberdade religiosa, com a intenção de que o povo pudesse ser fiel a ele, né? Então ele libera o povo para voltar à sua nação, à sua terra, libera os cultos que o povo possa viver naturalmente. Foi a partir dessa concessão de Ciro que os hebreus puderam reorganizar-se e, inclusive, reconstruir o Templo de Jerusalém. Como pode ser consultado nos livros bíblicos, como o de Esdras, né? Veja o que disse um historiador. Tem um historiador chamado Simon Rama, né? Simon Rama ou Simon Chama, no trecho abaixo. Eu destaquei aqui porque ele faz exatamente uma menção sobre o retorno do povo e sobre a questão da construção do templo, né? Que é exatamente aonde o povo volta para os israelitas, o retorno dos israelitas a Judá, e como conta o livro de Esdras, né? E que Zorobabel, que vai trabalhar junto com Josué, nós temos isso, né? Se eu não me engano, é em Joel. Se eu não me engano, é em Joel, que nos fala sobre a Deus dizendo para o povo se animar, né, para construir, né, novamente o templo. Então temos esse fato histórico que é contado exatamente por causa da libertação
que Ciro proporcionou ao povo de Israel. E podemos ver que, depois de todos esses fatos, a palavra de Deus ainda estava intacta, sendo registrada ao longo do tempo, né? Que maravilha. Entramos aqui na questão dos apócrifos. Sempre existiram. O que significa apócrifo? Nós temos que ter em mente o seguinte: você que é professor da escola bíblica, simplesmente não pode dar uma resposta, uma meia verdade para o seu aluno. Se o aluno chega para você e diz assim: professor, por que os apócrifos não foram aceitos? Você simplesmente não pode dizer, não foram aceitos porque não são inspirados. É uma meia verdade. Nós sabemos que os livros apócrifos não foram inspirados. Pelo menos nós não os consideramos inspirados. Os protestantes não consideram esses livros apócrifos inspirados. Mas existe uma outra instituição religiosa que considera os livros inspirados e de suma importância para o desenvolvimento de suas doutrinas. Mas nós não aceitamos esses livros porque cremos que eles não são inspirados. Não só cremos por fatos históricos, como não só cremos também pelos fatos doutrinários. Se eu omitir essas informações dos alunos, eu estou desperdiçando a oportunidade deles obterem mais conhecimento. Principalmente no que diz respeito à não aceitação dos livros apócrifos, que é algo que é muito questionado nos nossos dias de hoje. Por que livro foi citado, mas não foi aceito? Por que lá está escrito assim, 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 e faz parte do livro tal, 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 do Antigo Testamento? Né? Então, nossos alunos precisam ser preparados para saber defender não só a historicidade bíblica, mas como a autenticidade, a inerrância, a inspiração bíblica nos nossos dias de hoje. Para começar, vamos fazer aqui, relembrar o que significa apócrifo. Apócrifo tem sua origem no vocábulo grego, apócrifos, né? Cujas variantes de seu significado podem ser oculto, escondido, secreto ou misterioso. Isto era como é comum conhecermos esta expressão, esse vocábulo apócrifos, por essas variantes. Hoje ele é tradicionalmente conhecido como falso. Ele é dado esse nome a um documento que é tido como falso, que não é verdadeiro, né? Dentro da nossa concepção do protestantismo, ou do cristianismo, ou dos evangélicos, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, comumente, eles significam oculto, escondido, secreto e misterioso. Esta expressão tem sido aplicada comumente em matéria bíblico-teológica. Ou seja, isso aqui que nós estamos fazendo hoje é uma matéria bíblico-teológica. Há certos livros que, observe, embora sejam classificados como sagrados por alguns cristãos da antiguidade, não são aceitos, portanto, outros como canônicos, isto é, de redação divinamente inspirados. Ou seja, quem não aceita os livros apócrifos são os evangélicos, são os crentes, são os que andam com a Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Bíblia de Estudo Pentecostal, Bíblia da Mulher, vamos dizer assim numa linguagem mais popular, né? São exatamente estas pessoas, este movimento religioso que não aceita os livros apócrifos. Por quê? Porque os considera falsos, os considera não inspirados, os considera que são livros que não entram dentro do canon da inspiração das Sagradas Escrituras, porque não foi inspirados por Deus, não foi dados por Deus. Mas existe uma outra denominação religiosa que aceita, não todos, mas parte desses livros, alguns desses livros, que nós vamos ver logo adiante, que esses livros dá a eles resposta para sustentar e defender o conjunto de doutrinas que eles possuem. Eu coloquei aqui as diferenças de algumas Bíblias, as principais que nós temos,
que é a Torá, a Bíblia hebraica, que é a Bíblia protestante, a Bíblia de estudo pentecostal, né? Aí a famosa pentecostal, né? E a Bíblia católica, que é conhecida como a Bíblia de Jerusalém. Então, quais são as principais diferenças entre a Torá, a Bíblia dos protestantes e a Bíblia católica? Eu separei aqui exatamente as principais diferenças. Quais são elas? Contém a Bíblia judaica, né? A Torá, a Tanar aqui, a Torá. Contém apenas os 39 livros do Antigo Testamento. Não aceita os 27 do Novo Testamento como inspirados, assim como rejeitou o Cristo. Ou seja, eles não acreditam em Jesus, eles não aceitam os 27 livros do Novo Testamento, porque para eles é apócrifo, e eles não aceitam os apócrifos da Vulgata, a versão católica. Também eles não aceitam. A Bíblia dos Protestantes aceita os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento e rejeita todos os apócrifos inclusos na Vulgata como não canônicos. E não só os que estão na Vulgata, mas sim como estão outros apócrifos que surgiram ao longo da história. Nós não aceitamos esses livros. E a Bíblia Católica, que contém 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, inclui na versão Vulgata os livros apócrifos. Se você pegar essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, você abrir o índice dela, você vai encontrar exatamente esses livros apócrifos aqui, ó. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, diferente do nosso, né? Eclesiastes, aqui é Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, 6 capítulos e 10 versículos acrescentados ao livro de Esther, e 2 capítulos de Daniel. Então, esta é praticamente as diferenças principais que nós encontramos na Taná, na Bíblia dos protestantes. Eu coloquei aqui a pentecostal, mas existe uma gama de livros, de Bíblias aí, né? E a comumente conhecida como a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica. Então, aqui estão as principais diferenças que compõem a Taná, a Torá, a Bíblia judaica, a Bíblia dos protestantes, e a Bíblia católica, né? Você vê que os judeus não aceitam, só aceitam o Antigo Testamento. Para os judeus não tem Vulgata, para os judeus não tem 27 livros, para os judeus não tem o apóstolo Paulo, para os judeus não tem Jesus, exceto os judeus messiânicos, né? Mas os ortodoxos, tradicionais, não aceitam. De hipótese alguma. 1ª Macabeus, para eles isso aí é a mesma coisa que está xingando eles, né? Então, eles não aceitam, né? A Bíblia dos Protestantes, essa é a nossa, tem os seus 66 livros, né? 39 no Antigo, 27 no Novo, e exclui todos os livros apócrifos, tanto os que estão na Vulgata quanto os outros que surgiram ao longo do tempo. A Bíblia Católica não. A Bíblia Católica ela já aceita os 39 do Antigo, 27 do Novo, mas também acrescenta os livros apócrifos da Vulgata, que são exatamente esses aqui. Que são esses livros aqui que corroboram com as doutrinas que eles pregam, possuem ao longo da história da formação e do início da Igreja Católica, tá bom? Então, ou seja, tem essa diferença, né? Eles são falsos, os livros apócrifos são falsos, são as principais diferenças das Bíblias, dos movimentos, né, religiosos, o judaísmo, os protestantes e o catolicismo, que tem as suas diferenças nas Bíblias, e que entra aí a parte mais questões históricas, por que os livros apócrifos não foram aceitos dentro do cânon. Olha, eu não posso dizer para o aluno não foram aceitos porque não são inspirados, né? Mas eu tenho que mostrar alguns fatos, não só históricos, para dar firmeza e fundamentação nesta expressão. Até porque as perguntas que são feitas a respeito do crivo da canonização dos livros para tornar reconhecidos livros, academicamente falando, esses são perguntas que têm as suas falhas. Mas quando se vai às questões históricas, às questões
doutrinárias da igreja, nós encontramos fundamentação histórica e bíblica para que a gente possa responder aos alunos sobre esta importante acontecimento, dessa canonização do Antigo Testamento. Por que que nós, os protestantes, não aceitamos ou não foi reconhecido os livros apócrifos como inspirados? Por quê? Por quê? Bom, primeiramente, questões históricas. Joséfo, com certeza você já ouviu falar de Flávio Joséfo, historiador judeu, né? Ele explica, né? Aqui é uma obra, né? Contra Apião, capítulo 1, parágrafo 41, que ele diz: Desde Artaxerxes até os nossos dias foi escrita uma história completa, mas não foi julgada digna de crédito, igual aos dos registros mais antigos, fazendo menção aos livros dos profetas, aos salmos, aos livros da lei, né? Que Joséfo fazia referência aqui a esses livros mais antigos. E esses livros, história completa, nos fala exatamente sobre as narrativas históricas de acontecimentos que foram narrados por pessoas que resolveram escrever os fatos, principalmente entre Malaquias e Mateus. Esse período, que foi feito muitos registros históricos. Por isso que 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Tobias, esses livros não têm autenticidade divina, mas têm autenticidade históricas. Alguns desses livros são voltados muito às fábulas, ao misticismo, né? Que não tem comprovação histórica, de historicidade, mas dentro do pensamento místico judaico da época, não só judaico da época, mas de outras nações que estavam em volta do povo de Israel, existia a sua coerência dentro desse misticismo todo, que também envolve um pouco do judaísmo, tá bom? Então nós temos o que também? Nós temos o que corrobora com o não reconhecimento dos apócrifos, é exatamente as literaturas rabínicas. Os rabinos da época não olhavam para os livros apócrifos como algo dado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo atuou no ministério profético até os últimos profetas morrerem. Quem foram os últimos profetas? Ageu, Zacarias, Malaquias. Quando finda Malaquias, finda o ministério profético, no que se diz respeito às profecias, ao ofício profético do Antigo Testamento. Ou seja, para os rabinos, nenhuma desses escritos tem a autenticidade do Espírito Santo como algo dado por Deus. Então, para eles estava suficientemente, eles vão se beneficiando nesse período inteiro dos rolos, que são exatamente os escritos do Antigo Testamento, né? Os rolos são exatamente o que eles utilizavam. Lembra lá de Lucas, capítulo 4, onde Jesus vai na sinagoga de Nazaré e ele entregue o rolo do profeta Isaías, né? Onde ele encontra, onde estava escrito sobre o seu ofício messiânico. E outros livros que eram lidos nas festas, né? As festas que eram comemoradas naquele período. Então, eles estavam muito bem servidos para eles. Os rabinos diziam, não, nós estamos muito bem servidos com os documentos que nós já possuímos. E esses documentos que foram escritos ao longo da história, depois da morte do último profeta, que é Malaquias, né? Então, não tem validade divina nenhuma.
Uma outra questão histórica também, nós encontramos dentro da comunidade de Qumran. Essa comunidade era conhecida como uma seita judaica, que ele nos presenteou, a nossa a arqueologia foi presenteada e automaticamente nós fomos presenteados com os manuscritos do Mar Morto, que é aqueles documentos da caverna de Qumran, né, que é tanto falado dentro da área da teologia. Também, eles não reconheciam as palavras dessas escrituras como uma autoridade. Ou seja, não tinham. E nenhuma literatura antiga judaica era reconhecido. Ou seja, assim os escritos posteriores a cerca de 435 a.C., em geral, não eram aceitos pelo povo judeu como obras dotadas de autoridades igual ao do restante das escrituras. Por isso que o povo judeu só aceita os 39 livros e acabou, está fechado. É os 39 e não tem mais que acrescentar em nada. Né? Exatamente por causa destas fontes históricas. No caso da igreja, aqui são fontes com pensamentos judaicos, de ramificações judaicas, como a comunidade de Qumran, né, que é uma seita judaica, a literatura rabínica, que é um pensamento judaico, e Joséfo, que era também um historiador judeu, né, que viveu aí, narrou aí a destruição do templo até o ano 70. Né? Quem tem aí o livro História dos Hebreus sabe do que eu estou falando. Né? Em questão da igreja, por que os protestantes não aceitam também? Os protestantes também não aceitam os livros apócrifos, porque nenhum dos pais da igreja fizeram menção desses livros, utilizaram esses livros como sendo livros inspirados, reconhecidos. Nenhum deles reconheceram esses livros como inspirados. Esses livros existiam na sua época. Esses livros até mesmo eram lidos nas comunidades cristãs, mas não eram tidos como norma de regra de fé e prática. Nenhum deles, por quê? Porque nem os pais da igreja, eu coloquei aqui embaixo alguns, como Origenes, Tertuliano, Hilário, Atanásio, Jerônimo, Mileto. O registro mais antigo dos livros do Antigo Testamento que nós temos é exatamente de Mileto, que é datado de 170 depois de Cristo. Ele era bispo de Sardes, né? Ele é datado mais ou menos de 170 depois de Cristo. Então é o mais antigo que nós possuímos, né? Depois aí um pouco depois da morte de João, já. Então, nenhum dos pais da igreja mencionaram os livros apócrifos como algo doutrinal para a igreja, mas eram mencionados, principalmente Jerônimo aqui, ó, principalmente Jerônimo, o mencionava como critério de orientação para aquelas pessoas que estavam novas na fé, para conhecer a historicidade da sua história, da sua caminhada, né, de como o cristianismo, de como se desenvolveu o pensamento sobre a divindade, sobre Deus, né, sobre Jesus ao longo da história, tá bom? Então, geralmente, em questões históricas, é praticamente isso daqui, tá? É o mais superficial que a gente pode deixar para os irmãos. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais em questão doutrinária. Por que nós, os protestantes, não aceitamos os livros apócrifos, né? Os livros apócrifos, porque eles não estão de acordo com as doutrinas pré-estabelecidas por Deus. Ou seja, observe aqui. O livro de Tobias, 200 a.C., justificação pelas obras, é incoerente com as Sagradas Escrituras. Mediação dos santos, ou seja, eu não preciso orar para um santo, para este santo interceder por mim a Deus. Eu não preciso. No livro de Tobias, que é considerado um livro apócrifo, tem isso. Superstições, né? Superstições, a gente sabe que isso não é coisa de crente, né? Mas tem muito crente que não passa debaixo da escada. Ó, Jesus está vendo, viu?
Jesus está vendo que tu não passa debaixo das escadas com medo da superstição. Só para descontrair um pouco, tá, irmãos? Um anjo engana Tobias e o ensina a mentir. Ou seja, um anjo de Deus enganando Tobias, ensinando ele a mentir ainda, né? Algo incoerente com as questões doutrinárias já pré-estabelecidas por Deus. Baruque 100 a.C., a intercessão pelos mortos, né? Sabe que isso não existe. Aqui entra a questão do purgatório, que a Igreja Católica defendia, que é algo que foi implantado exatamente por causa deste livro aqui, que foi utilizado na época de Constantino, terceiro, quarto século depois de Cristo, onde a igreja teve que passar por aquela reforma protestante que veio Martim Lutero, entre outros. Então, se criou exatamente essa doutrina, a intercessão pelos mortos, né? Pagamento de indulgências, foi aí nesse período que surgiu. Eclesiástico, diferente do nosso, né? De 180 a.C. O que diz lá? Justificação pelas obras, incoerente, já vimos. Trato cruel aos escravos, ensinava a eles os donos de escravos serem cruéis com os escravos, né? E nós não vemos isso nos escritos de Paulo, não vemos isso nos escritos de Paulo, né? Incentiva o ódio aos samaritanos. Vimos que Jesus, de forma alguma, incentivou tal ódio e tal sentimento pelos samaritanos. Pelo contrário, Jesus não construiu muros, Jesus construiu pontes, né? Ou seja, é necessário passar por Samaria. Ou seja, Jesus rompeu uma ideologia racista que existia na época, né? Incentivar o ódio aos samaritanos, é o que esse livro traz, entre outros, tá? Aqui são só algumas. Sabedoria de Salomão, 40 a.C., O Corpo como Prisão da Alma, é uma obra mais voltada aos pensamentos gregos, helenísticos, né? Na época. O Corpo como Prisão da Alma, Doutrina Estranha sobre a Origem e o Destino da Alma, né? Salvação pela Sabedoria, alcançar praticamente quase um gnosticismo, né? O gnóstico, que tanto Paulo, ou que tanto João defendeu o cristianismo ao longo da sua vida, por causa de Cerinto, né? Que infiltrava as suas heresias, falando exatamente de que ele recebeu um conhecimento, uma chave do conhecimento, que a pessoa era salva mediante a sabedoria adquirida sobre tal salvação, né? Então, entre outros detalhes que narram a história. Segunda Macabeus, tem o Primeira Macabeus também, mas eu destaquei aqui o Segunda Macabeus, a oração pelos mortos, culto e missa pelos mortos. O próprio autor não se julga inspirado, né? O próprio autor de Segunda Macabeus não se julga inspirado. Intercessão pelos santos, né? Os santos fazendo intercessão pela gente. Então vemos que são doutrinas, são coisas que não estão de acordo com as doutrinas já pré-estabelecidas por Deus, já pré-determinadas por Cristo, já pré-estabelecidas e sistematizadas pelos pais da igreja ao longo da história da igreja. Muitas outras controvérsias e incoerências doutrinárias são encontradas nos apócrifos. Eles, os apócrifos, não passaram no crivo das perguntas e nem na historicidade dos pais da igreja, e muito menos na fundamentação das doutrinas. Então, por isso que nós hoje não temos os apócrifos na nossa Bíblia Sagrada. Nós não temos os apócrifos exatamente por causa destas aberrações doutrinárias, né? Aberrações doutrinárias. Terminamos por aqui. Consegui fazer uma aula um pouquinho menor. Né? As outras aulas são bem extensas. Sei que você não tem todo esse tempo, mas fica como subsídio, como pesquisa. Baixe aí o PDF
que está disponível para você aí embaixo, tá bom? Compartilhe com seus outros amigos, irmãos, professores, pastores, obreiros, jovens. Espalhem esse vídeo aí na rede social, ajude também o canal a crescer. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu comentário, curte aí, para que o YouTube entenda que é relevante o nosso trabalho. Faço esse trabalho por amor, porque gosto. Não estou ganhando nada, não estou ganhando R$1 por isso, mas faço porque gosto de contribuir com isso. Já faço isso há 20 anos, mais de 20 anos na realidade, faço isso, né? O desejo de poder contribuir na área do ensino, e temos até hoje. Sempre trabalhamos nos polos de ensino, na época que tinha os polos de ensino, dávamos aula nos polos de ensino. Quem conhece as nossas apostilas e guarda as nossas apostilas até hoje, sabe como é o nosso trabalho, tá bom? Nos vemos na próxima aula. A próxima aula nós vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Ficamos por aqui. Que a paz de Cristo esteja sobre sua vida cada dia mais. Que o Altíssimo lhe abençoe, lhe prospere, lhe dê saúde todos os dias da sua vida. Fique firme, nós vamos vencer esses momentos difíceis e eu tenho certeza que tudo vai ficar normal e as coisas vão entrar para os trilhos novamente. Parece que tudo saiu fora do controle, mas não. Deus tem um controle de toda a história na palma das suas mãos. Confie em Deus. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula, e confere outros vídeos que nós temos aí no canal, tá bom? Deus te abençoe. Shalom Adonai. Ulei Traot. A paz do Senhor e até breve. Até a próxima aula.